Se tem algo que é fundamental para nós, historiadores e historiadoras, é o tempo. E nós, quando lidamos com ele, lidamos sempre no plural, porque tratamos sempre de os tempos da história. Então bora lá, deixa eu falar rapidamente sobre isso. Em primeiro lugar, falamos em tempos, porque uma coisa é o tempo e a experiência temporal para o indivíduo, e outra coisa é o tempo e a experiência temporal para a sociedade. Em segundo lugar, nós podemos imaginar que há um descompasso, se não um estranhamento, entre o tempo vivido internamente pelos indivíduos, um tempo psicológico, e o tempo exterior aos indivíduos, esse que compartilhamos mediante as experiências vividas com outras pessoas no cotidiano. A história lida com o tempo pensando como um fluxo, como um ritmo e como um contínuo. Porque, de algum modo, a relação entre presente, passado e futuro, ou que poderia pensar, ou sugerir, melhor dizendo, a distinção entre presente, passado e futuro, é uma mera convenção. Sabemos que muitos processos ou eventos transcorridos no passado ainda interferem ou causam, provocam efeitos no presente. E existem passados que não passaram, que continuam insistindo a agir e a interferir nos sujeitos históricos, não só agora, mas também no futuro. Ao mesmo tempo, o futuro é uma dimensão do não vivido, do que não é, e que ao mesmo tempo é um sentimento e uma vivência que os indivíduos projetam e lançam sistematicamente. Portanto, é muito comum para nós cogitarmos a vida temporal dos indivíduos em função dessas diferentes sistemáticas envolvendo o interno e o externo, o psicológico e o coletivo, o passado, o presente e o futuro, como manifestações da existência humana e da percepção humana no tempo e no espaço, vivida mediante a sensação de momentos, de cisuras, de etapas. Então esse é um primeiro aspecto a considerarmos quando tratamos da questão do tempo. E por que falamos em tempos no plural? Exatamente por isso. E mais do que isso, Fernand Braudel, meados dos anos 70 na França, levantou uma discussão muito importante para a historiografia. E, na verdade, o que ele faz é algo bastante simples. Ele provoca uma cisão do tempo em diferentes camadas. Para ele, há um tempo rápido, um tempo curto dos acontecimentos, que é o tempo do jornalismo, que é o tempo da vida política, que é o tempo, muitas vezes, da bolsa de valores. Há um outro tempo com um ritmo mais lento, que seria a conjuntura, né? O tempo médio da época, da década, de acontecimentos ou experiências que têm uma certa duração um pouco maior do que a do tempo rápido. E por fim, para Braudel, haveria um terceiro tempo, quase imóvel, que seria a longa duração, que é o tempo, por exemplo, de experiências como o capitalismo, como o cristianismo, como o machismo, que são fenômenos que manifestam essa duração tão extensa que parecem ser tão antigos e duráveis que talvez não passem. Bom, então, pensada a experiência temporal nessa perspectiva, isso nos conduz necessariamente às reflexões que a hermenêutica filosófica alemã e, em particular, Koselleck, trouxeram para a historiografia. Na verdade, o que se coloca, e aí é algo que vem desde Heidegger, Dilthey, Heidegger, Gadamer e chega até Koselleck, e portanto chega até nós, é a discussão sobre a consciência histórica. A consciência histórica como uma manifestação do pensamento, né, e da compreensão humana no tempo e no espaço, que se dá mediante o resultado da relação entre um espaço de experiências e um horizonte de expectativas. A experiência histórica, portanto, seria essa sintonia ou essa
participação, esse envolvimento dos indivíduos na época e no tempo em que eles vivem. E tanto os indivíduos, tanto nós, os seres humanos, quanto as coisas, ou os objetos e o mundo, estamos imersos na temporalidade, somos duração. Nascemos, crescemos, morremos, né? Os seres vivos. Mas há uma duração, uma permanência. E essa duração que se projeta carrega as marcas do tempo. E essas marcas podem ser reconhecidas pelos sujeitos e, sobretudo, para os historiadores. Essa é uma das exigências do nosso ofício. Reconhecer as marcas do tempo é entender que todos os objetos e seres carregam a temporalidade, estão atravessados por ela. Isso nos conduz ao problema da historicidade. Todo e qualquer objeto, fenômeno histórico, indivíduo, pode ser lido a partir desses vestígios e dessas múltiplas temporalidades que o atravessam. E mais, também a partir das suas manifestações e das suas experiências que registram a si mesmos, as coisas, aos eventos, no tempo. Bom, para pensar um pouco esse conjunto e esse rol de problemas, existem vários textos e vários autores muito bons, não é? O próprio texto A Longa Duração, do Brodel, as discussões que Jacques Legoff fará em relação a isso, na História Nova, mas em particular eu recomendaria Os Tempos da História, do historiador francês Antoine Prost, e Tempo e Narrativa, do Paul Ricoeur, sobretudo no terceiro volume, quando ele fala da construção do terceiro tempo da história. Ele vai dizer que existe um terceiro tempo suspenso, que é esse que nós produzimos ao escrevermos as nossas obras de história. Cada vez que um texto histórico é lido, né, cada vez que uma obra produzida por um historiador é aberta, não significa mais aquele texto o ano em que ele foi produzido. Ele cria uma experiência suspensa no tempo, um encontro inusitado de diferentes épocas e de diferentes perspectivas, porque na verdade é um livro que fala de um passado que já passou, que não é o passado em que ele foi produzido ou escrito, e ao mesmo tempo ele se projeta no futuro, à medida em que ele vai encontrando novos leitores e novas leitoras.